Olá, Fábios. Olá! Então, está tudo bem? Está tudo ótimo. Contigo também? Também, obrigada por perguntarem. Eu fico sempre contente. Olhem, vocês têm um podcast relativamente recente, certo? Que se chama Na Casa dos Fábios. É isso, Casa dos Fábios. Yeah. E o que é que... Já vamos falar um bocadinho sobre cada um dos Fábios. Vocês aí em casa, se não souberem, eles chamam-se os dois Fábio. O Fábio 1 está com uma camisola mais clara e o Fábio 2 mais escura. Tivemos a definir isto antes, que era para explicar. Mas então, o que é que trata o vosso podcast? No nosso podcast acho que há um bocadinho de tudo, tal como cabe em nossa casa. É a nossa casa, mas é a nossa vida, basicamente. Sim, é um bocadinho isso, um bocadinho das nossas histórias, das nossas viagens e de tudo o que acontece no dia-a-dia na nossa vida, exato. Porque vocês têm um dia-a-dia também relativamente curioso por causa das vossas profissões, certo? Sim, nós tentamos também meter um bocadinho disso no nosso podcast. Eu trabalho em televisão, mas falo muito na ótica do utilizador, portanto eu só comento aquilo que vejo, não o que faço. Ela às vezes diz umas cenas sobre as vacinas e eu fico a olhar e a sorrir e a cenar porque eu não percebo nada de saúde. Mas também não entro muito também por aí. Não, porque eu também não perceberia. Obrigado por não entrares por aí. Mas pronto, isto, o Fábio 1, que é o Fábio Silva, tu trabalhas em televisão, és produtor? Sim, produtor de conteúdos. O que é que isso é, ou seja, o que é que fazes para as pessoas perceberem lá em casa? Eu trabalho em conteúdos de televisão, basicamente tudo o que é mais conteúdo, mais contar histórias, eu faço. Eu fiz o Big Brother, na parte dos conteúdos mesmo, depois estive a fazer o Hell's Kitchen na parte de edição de conteúdo, tudo o que é história sou eu conto histórias, basicamente. E Fábio Figueiroa, tu és enfermeiro? Eu sou enfermeiro, numa unidade de cuidados intensivos. Pronto. As pessoas já sabem melhor o que é um enfermeiro do que é um produtor de televisão. Mas mesmo assim também não sabem muito bem perceber, ou não conseguem, não sabem muito bem o que é que os enfermeiros fazem também, na realidade. Acho que às vezes é isso. Porque o espectro é tão grande, mesmo na enfermagem, porque o que eu faço em cuidados intensivos também é completamente diferente do que um enfermeiro vai fazer num centro de saúde ou numa escola, até, portanto. Então não estás só a dar vacinas de Covid como nós achamos que todos os enfermeiros deste país estão? De todos, não dou vacinas sequer. Pessoas aí em casa, há enfermeiros que fazem outras coisas, sem ser vacina do Covid. Mas olhem, como é que então surgiu a ideia de vocês juntarem um bocadinho estes dois mundos que são completamente diferentes e fazerem um podcast? Qual é que foi o momento em que vocês disseram devíamos fazer um podcast? É assim, eu acho que nós falamos de fazer um podcast há muito tempo. Nós temos uma conta de Instagram, que é a Casa dos Fábios, onde também temos um bocadinho do que é a nossa casa e do que é a nossa vida. E há 2 anos começámos a dizer, vamos fazer um podcast. Não, vamos fazer um podcast e ficámos, vamos fazer um podcast. Tentámos ter umas ideias, vamos fazer um podcast e era isto. Foi isto até agosto. Em agosto decidimos, vamos gravar um podcast. E gravámos um áudio no iPhone, ouvimos e dissemos, isto parece ficar giro, vamos fazer um podcast. E pronto, enfim. Sim, acho que foi em janeiro. Sim, janeiro, fevereiro. Vimos uma promoção de um microfone que achámos isto é incrível, vamos comprar um microfone e agora é que vamos fazer um podcast. Claro que o microfone não é incrível como nós achámos que era, mas pronto, acho que começámos e aquilo até correu bem, gostámos do que ouvimos e o feedback também foi bom e pensámos, bora continuar a fazer isto. Sim. E entretemos-nos um bocadinho durante um dia por semana a fazer isto. Sim, é a única altura em que falamos, basicamente. Sim, de resto, o silêncio nesta casa. De todo, não conversamos, mas ali temos 30 minutos para falar um bocado sobre a semana e o que é que nos foi acontecendo. Pois, eu ia perguntar isso, sendo vocês um casal e vivendo juntos, se sentem que agora este podcast vos trouxe mais tema? Não sei, às vezes com a quarentena parece que os casais se afastaram um bocado, porque foi muito tempo, não é? Então era para perceber se o podcast vos tinha aproximado. Acho que continuamos iguais. Sim, não acho que tenha mudado grande coisa. Porque apesar, houve muita altura que fiz teletrabalho, outra altura que não, mas houve muita altura que fiz teletrabalho, mas ele esteve sempre a trabalhar. Ou seja, a dinâmica dele e a cena dele nunca mudou muito, mesmo na quarentena que eu estive totalmente em casa na primeira. Eu estava em casa de facto sozinho, mas ele vinha com coisas novas, vinha da rua. Vai tempo sem ir à rua, acho que nós contámos isso num episódio. Houve uma altura em que eu não ia à rua toda, tinha medo de ir à rua. O bicho ia me infectar e não ia à rua. Era ele que me trazia as notícias. Está tudo bem, teve sol hoje. Teve um dia Ainda há vida lá fora.
são dois pontos de vista completamente diferentes, principalmente no ponto que dizes do confinamento, uma vez que o Fábio, esteve sempre a trabalhar e tu estiveste mais em casa. Isso deve ser muito interessante para as pessoas, que a grande maioria esteve em casa sempre. Sim. E é uma realidade do enfermeiro. Acho que as pessoas também não conhecem bem a realidade de um enfermeiro, que apesar de ele não ter estado 100% em contacto com os doentes de Covid, principalmente na primeira fase, acho que é agir as pessoas perceberem que, ao contrário do que se diz, a medicina não parou. A enfermagem não parou com o Covid, não se fez só de Covid. E acho que isso também é agir as pessoas perceberem que ele esteve a fazer outras coisas. E não sabia o que é que ele esteve a fazer, como eu digo, mas eu acho que ele fez outras coisas. Tinha os meus doentes. Tinhas lá os doentes, não sei. Sim, os pacientes, não é? No fundo é isto. Ou seja, nós sabemos, Fábio 2, eu queria-te só explicar que eu e o Fábio Silva sabemos que há outras doenças para além do Covid. Não sabemos quais são agora de momento, percebes? Para nós só existe Covid. Eu acho que ele sabe um bocadinho, porque eu chego a casa e vou contando o que é que se passou. Mas eu não percebo. Não percebes, mas eu tento. Mas eu não percebo. Eu também não percebo. Não. O que eu faço é fácil. Mas coisas, se olhares para a televisão percebes. Está bem. Sim, conseguiste roubar-me a magia da televisão. Nós estamos a gravar um podcast em direto agora aqui para vocês. É um episódio especial. E pensam em algum momento integrar convidados no podcast, por exemplo? Sim, essa era a nossa ideia original. Sim. Nós queríamos muito trazer pessoas cá a casa, até porque nós adoramos receber pessoas cá em casa. E se quem nos vai ouvir puder ouvir as nossas conversas com as pessoas cá em casa, acho que era fixe. Só que, entretanto, já há um ano e qualquer coisa que não recebemos ninguém cá em casa. Basicamente. Por isso, quando isto desconfinar, eu também acho que as pessoas vão estar ansiosas para ir falar convosco, porque não vemos ninguém, não é? Exato. Esperemos que sim. Olha, e agora, só mesmo para fechar, porque é que as pessoas devem mesmo ir ouvir o vosso podcast? Porque nós somos bem engraçados. Não, acho que nós temos histórias giras. Acho que sim, histórias engraçadas, tanto das viagens como coisas que nos acontecem. E se calhar começámos a perceber mais agora que o dizemos e que, em vez de falar só nós falamos muito um com o outro e também falamos um com o outro no podcast, mas sabemos que alguém que nos está a ouvir e acho que percebemos que de repente temos histórias que são mesmo giras. Sim. Eu achava que a aspiração central era um botão que se carregava e uma cena sugava a casa toda. E pronto, só tínhamos batido isso com o outro e acho que as pessoas podem se identificar comigo. Pois, eu também achava que era isso. Quer só esclarecer no instante o que é. Eu não sei o que é. É tudo menos isso. É a maior estupidez de sempre. Acho que são buracos de cada casas. É basicamente um aspirador na parede. Pronto. Ou seja, tu instalas um tubo na parede, o tubo do aspirador, e aspiras como se fosse um aspirador na parede. Mas andas com o tubo para trás e para a frente. Exatamente. Dizer que isso não faz sentido. É tipo... Seria mais cedo. Então tu tens trabalho também? Claro. Então qual era o sentido? Depois o que ele achava era carregar num botãozinho e tudo era sugado. Portanto, passava um animal de estimação e de repente o animal de estimação ficava lá. Agarravas no Bobby primeiro. Enquanto a casa era aspirada. Sim. Okay. Mas eu também achava que era assim. Eu achava que... Obrigado. Ou seja, eu não achava que o animal era sugado porque é forte, não é? Mas o lixo, tipo o pó... Obrigado! Pronto, e são estes e outros assuntos que as pessoas podem ouvir também a falar no podcast. Tudo. Exato. Olha, é por isso que têm que ouvir. Vão ouvir o podcast em casa? É em casa ou na casa? Não. Casa. Casa dos Fábios. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigado.